Como eu falei, é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa, porque um funeral, nós sabemos que é para lá que todos vamos. E uma festa é um lugar que é cheio de firulas. E neste momento eu acabei de chegar de um funeral. Acabei de chegar de um funeral de uma pessoa jovem, de uma mulher, de uma amiga, de uma conhecida, de mais de 25 anos, com 60 anos de idade. Ela fez 60 anos de idade há uma semana atrás. Imagino que ela passou os 59 esperando o aniversário de 60 anos. Completou 60 anos e uma semana depois estava sendo velada. E aí eu te pergunto, qual é o sentido dessa vida? Porque esperamos morrer aos 90, 95 e partimos aos 60. E aí eu te falo que você gostaria de saber quando é que é o seu dia de partida ou você prefere que o mundo te pegue de surpresa? E aí eu faço essa pergunta para um monte de pessoas. Eu já fiz essa pergunta mais de 100 vezes. E é unânime, ninguém quer saber a data da morte. Mas eu acho que seria interessante saber a data da morte, porque aí você pode prever o que está por vir. Mas aí eu tenho outra pergunta a fazer para você. Será que nós, por prudência ou por cuidados, conseguiríamos adiar a vinda da morte? Será que nós poderíamos, através de check-ups e diagnósticos médicos e de uma vida mais saudável, a gente consegue mudar essa data? E há aqueles que digam que sim e aqueles que digam que não. Então eu te pergunto novamente, qual é o significado da vida? Se nós temos nos poderes, nós podemos nas nossas mãos, nós temos a capacidade de tentar mudar esta data tão marcante que é o nosso último dia. Eu estava agora conversando com uma pessoa que esteve a última semana ao lado desta pessoa que partiu. E veja só, a rotina cheia de compromissos. Uma pessoa que também estava com um monte de coisas acontecendo, até porque jovem, com 60 anos e uma vida ativa. Óbvio que tem bastante coisa para fazer, até seria de espantar que uma pessoa não estivesse fazendo tanta coisa, mas eu te pergunto agora, mais uma vez, porque minha função é te indagar. E será que não podemos alterar esta data tão iminente? Na verdade, eu sempre chamei a morte de uma rota de colisão. Estamos dentro de um trem. Nossa vida é como um vagão de um trem. Tanto você quanto eu estamos dentro de um vagão do trem. Toda hora esse trem para. E aí, a primeira coisa que eu disse, a hora que eu encontrei alguns amigos, com muito respeito, eu falei: não é a nossa vez ainda. Infelizmente, é a vez de uma amiga querida, mas um dia será o nosso. Eu, com muita propriedade, falei: aqui é o único lugar onde nós todos iremos e viremos. Então, o que eu falo é o seguinte: o trem parou na estação, comigo dentro, mas não era o dia de eu descer. E aí o trem continua. Então, eu quero que você faça uma reflexão hoje sobre todos os velórios que você já frequentou. Alguns foram um dos momentos mais difíceis da sua vida, que despedir de pessoas queridas é um desafio. Aqueles que entram em pânico quando a morte é, de repente, por um acidente ou uma coisa mais repentina, como foi no caso do meu pai, que morreu aos 38 anos de idade de acidente de um veículo. Ninguém esperava. Há aquelas mortes onde a pessoa já está com câncer, está doente, e já a família toda espera que isso venha acontecer. E aí talvez você tenha mais tempo de se despedir do ente querido. Então, quando a morte abraça um ente querido, cada um vive uma experiência diferente. Mas a coisa é que nós não estamos preparados para se despedir das pessoas que a gente gosta tanto. Eu posso dizer, com experiência própria, que aos 8 anos de idade, eu ainda gravei um vídeo agora, né? Aos 8 anos de idade, tive que despedir do meu pai. E 6 meses depois, meu avô, em depressão, acabou sucumbindo e morreu também. Então eu estive, aos 8 anos de idade, num velório das duas pessoas mais importantes que eu tenho na vida, que eu tive na vida, que era meu pai, Geraldo Mozaner, e meu avô, Giacomo Mozaner. Então eu, desde a tenra idade, já frequento velórios e sei exatamente como sente a pessoa com um ente querido que está partindo. E aí a gente se pergunta, porque pessoas vêm, cumprimentam, todo mundo para, e vem, dependendo da religião, vem um integrante da religião da pessoa e dá uma palavra de conforto, e que é um monte de blá blá blá, que eu já estou numa idade que já nem presto mais atenção em nada que fala. São palavras de conforto, né? Mas isso aí, no meu caso, já não preciso mais de conforto de nada. E aí eu te pergunto e quando chegar a sua hora? Mas na verdade, quando chegar a sua hora, você não vai ver nada, porque você estará lá sendo velado. E aí eu te pergunto o seguinte: mas ainda a sua hora não chegou. Na verdade, chegou a hora de outros. E aí, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai percebendo que a gente já foi em vários velórios. E o nosso ainda não chegou, não chegou, e não é ainda a nossa vez. Eu não posso deixar de refletir sobre esse momento. Eu não posso deixar de imaginar a vida de quem está partindo.
E desta vez foi uma pessoa jovem, dessa vez foi uma pessoa com 60 anos de idade, recém-completados. E aí eu fico imaginando se você soubesse que fosse embora e fosse morrer em breve, o que você faria? E aí, essa pergunta sempre eu fiz, sempre eu fiz. Ora, eu fiquei tenso em fazer essa pergunta porque eu já vi a morte de perto. E aí eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos pensar. O que você faria se você soubesse que tem 1 ano de vida? O que você faria? Eu quero que você reflita. Eu quero que você pare 1 minuto e preste atenção no que eu vou te perguntar agora. O que você faria se você tivesse 1 ano de vida? 1 ano é bastante tempo. Tem, 1 ano é muito tempo, né? Ou é pouco tempo? Vamos então encurtar um pouquinho. O que você faria se você soubesse que tem 6 meses de vida? Ih, já encurtou um pouco. O que dá para fazer em 6 meses de vida? É, já ficou mais estreito, né? O que você faria se você tivesse, vamos encurtar um pouco mais, 3 meses de vida? É, já está mais apertado, né? 3 meses de vida, dependendo da situação, você pode fazer coisas A, coisas B ou coisas C, né? Então, no caso aí, vamos estreitar um pouco mais a pergunta e o exercício que nós estamos fazendo agora. O que você faria se você tivesse 30 dias? 30 dias. 30 dias são 4 semanas e aí você precisa colocar a sua casa em ordem, né? Então, vamos lá. O que você está fazendo? Se tem algum investimento, vamos analisar. Você tem 30 dias para se preparar para descer do trem. E aí eu te falo o que você faria se você tivesse 1 semana de vida. E aí eu vou encurtando, encurtando, encurtando e falando o que você está esperando para se preparar para a partida. Porque o que eu mais vejo nos meus exercícios de o que você faria é que as pessoas não sabem o que falar, o que responder. Na verdade, metade das pessoas sente um tremendo incômodo de que eu faça essa pergunta. A outra metade fala uma bobagem qualquer. Na verdade, poucas pessoas estão prontas e preparadas para a partida. E mais, as pessoas não estão preparadas nem para a partida dos outros. Imagina para a própria partida. E aí as crenças de para onde vai depois que a morte chega é inúmera. Você escuta de tudo. Cada um acha que vai para um lugar. Há aqueles até que não acham que não vai para lugar nenhum. Então, se você acredita que vai para algum lugar, continue acreditando. Eu não vou entrar nesse mérito. A única coisa que eu quero falar para terminar o vídeo é a pergunta que o que você faria se você tivesse pouco tempo? O que você faria? E aí eu te falo o seguinte, por que você acha que o tempo que te sobra é muito e você pode desperdiçar esse tempo? Porque quanto tempo para você é muito? Você pode dizer que ainda tem 40 anos de vida. Se você está beirando os 40, você pode achar que tem mais 40. Então, já que temos mais 40 anos, vamos desperdiçar esses 40 anos. Isso aí, a gente vai encurtando. Então, assim, quanto tempo você precisa achar que a tua vida vai demorar para acabar para você tomar uma atitude diferente? E aí eu comparo a vida como o oxigênio e até o dinheiro como o oxigênio. Quando tem bastante, a gente respira à vontade. E quando o oxigênio acaba, não sei se você já ficou em algum lugar com pouco oxigênio, você começa a ver que a sua respiração está ofegante. E aí você vê que o quanto é importante é o ar. Mas a gente não vê o ar, então a gente respira à vontade. E na vida da gente, os dias são como o ar em abundância, né? Quando a gente acha que os dias são abundantes, a gente gasta e desperdiça os dias, como se eles nunca fossem acabar. Mas na verdade, a vida de todos nós é como uma ampulheta, cheia de areia em cima, descendo. Cada dia que passa, a areia está descendo. Por isso comemoramos o aniversário, né? Na verdade, o aniversário, provavelmente, eu não estudei, mas deve ser de uma época onde se morria muitas pessoas. Então, quando você completava o aniversário, se festejava, porque você não morreu. Então as pessoas festejam aniversários, que é uma forma de glorificar mais 1 ano de vida. Isso aí acaba a festa de aniversário e a vida continua. Só quero encerrar o vídeo agora te convidando ou te estimulando a fazer algo que você talvez nunca fosse fazer. Ah, mas o que é que você poderia fazer? Então imagina que você não tivesse nada a perder e você precisa colocar a casa em dia. Mas o quê? O que eu poderia fazer se eu soubesse que fosse morrer? Talvez ligar para uma pessoa, talvez se entender com alguma pessoa, talvez fazer aquela viagem dos seus sonhos, se aquilo que você está esperando fazer um dia que você realmente decida fazer hoje. Eu não posso deixar de lembrar quando eu comprei uma carteira de couro de jacaré, couro de crocodilo, eu gostei tanto da carteira que eu fiquei guardando a carteira. Eu não usava a carteira. E isso tem mais de 30 anos. Então eu gosto de couro de crocodilo. Couro de jacaré. Eu tenho cinto de jacaré, eu tenho carteira de jacaré, só falta comprar uma bota de jacaré. Então, na época, eu tinha uma carteira e eu nunca usava essa carteira, e essa carteira acabou sumindo e eu acabei nunca usando. Eu acredito que os nossos sonhos são parecidos com isso. Então, se você tem um sonho, aí eu quero chamar aquele vídeo antigo que eu gravei de vamos buscar o sonho da gaveta. Se você tem um sonho, se você tem um plano, se você tem um projeto, e está esperando que um dia aconteça, eu quero que você reúna todos os seus recursos e todas as suas energias e comece a colocar esse sonho pelo menos na banca. Ah, Eduardo, eu não tenho dinheiro para fazer os meus sonhos. Eu quero fazer coisas que vai gastar muito dinheiro. Mas às vezes você tem sonhos que não usa tanto dinheiro.
Na verdade, você tem um sonho de ou fazer um negócio, montar alguma coisa, escrever um livro, fazer um jardim, você tem um sonho de entrar em contato com pessoas, visitar um lugar. Às vezes, eu confesso para você que eu tinha um sonho de ir para a China. E agora meu sonho está realizado. E de certa forma, eu já poderia partir dessa vida, porque grandes sonhos eu já realizei. Eu tive um sonho de ir à Disney, eu tinha um sonho de ter um carro bom, eu tinha alguns sonhos de pequena expressão. Hoje, meu sonho é de deixar uma marca no mundo. Em inglês, fala de leave a dent in the world. E eu quero deixar um momento de expressão no mundo. Então, quando chegar o meu dia, eu quero que as pessoas peguem todo o conteúdo que eu gravei e possa condensar em algum lugar. Mas se eu não morrer rápido, eu vou condensar esses conteúdos num material, num fascículo, em algumas coisas, porque eu acredito que todos nós podemos colaborar. Todos nós podemos colaborar com a vida do semelhante. E a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai tendo muita bagagem para fazer um raciocínio da vida. E hoje foi um dia triste. Hoje foi um dia triste, porque essa pessoa que partiu, ela já era viúva. E a moça, filha, da idade da minha filha. Então ali eu pude observar a moça com a mesma idade da minha filha. Agora ela não tem mais pai nem mãe. Ela está órfã, ela está por si só. E provavelmente a moça está com 28 anos. E aí eu te pergunto o que a vida preparou para essa moça, que aos 28 anos perdeu o pai e perdeu a mãe. Ela perdeu o pai, acho que 2, 3 anos atrás, agora perdeu a mãe. E aí eu não posso deixar de pensar na minha filha, nas minhas coisas. Então eu falo, puxa vida, e se fosse eu? E se fosse eu? E se fosse você que estivesse partindo? Como ficariam os seus descendentes? Eu quero terminar o vídeo te estimulando a pensar numa única coisa. Se você partir, eu quero falar agora com você que tem filhos. Você que tenha filhos, observe e preste bastante atenção. Eu sou um filho órfão de um pai que morreu cedo. Eu sou um sobrevivente de um pai que morreu cedo. Observe a minha história e observe o seguinte. Se prepara. Se você tem um filho, ou uma filha, ou filhos, ou vários filhos, você não tem uma eternidade, não. Você não vai viver como a síndrome de Adelaide pro resto da vida, não. Prepare-se e prepare as crianças, prepare os jovens, converse, não tenha medo. Não tenha medo de fazer o papel ridículo. Chame e converse. Quebre o gelo. Aborde assuntos que você nunca teve coragem de abordar. Seja o pai ou a mãe que você nunca teve. Porque eu, por ter perdido o pai aos 8 anos, quando eu me tornei pai, eu tive que inventar um pai que eu nunca tive. Como que eu pude ser um pai se eu nunca tive um pai? Então eu inventei um pai. Então mesmo que você não teve orientação de seu pai e de sua mãe, seja você esse orientador, invente um pai, uma mãe imaginário e seja esse pai exemplo e deixa um legado. Eu quero só terminar então estimulando você que faça uma reflexão. Que essa vida é curta. E quando eu falo que a vida é curta, é porque a vida é curta mesmo. Então não fique desperdiçando o tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.